wona makungu kana wona kautomtraina papalogili ale msikumusana yahava tsukushotunzisa chikula wena kambe kumelelo kwa osiyimala shakapaine kataongesa mkumaulu wamarikula mataka ikawena kuchonzisa vana wa wena Swikwembu swa matimba tibonakaliso hina lava Xikwembu hi dyondzisi hi kombi ndlela cinca vutomi ra hina laha hi tindlela kona hosi ya tintswalo papa hi ri yikulu tintswalo ta wena Xikwembu a ti va kona laha a lela hosi matimba hinkwayo urhongo ku rhandza ka loku biya ku nga endleli hi nkarhi lowu Xikwembu xa tintswalo ku va hi leswi taka ekule ku va ku dyondzisiwa vito ra wena leri nga hi mavitweni evitweni ra Yesu. Papai, onde estava o Deus Pai, Xikwembu Mwana, Deus Filho, Xikwembu Muombisi, Deus Espírito Santo. vulavula hi vanhu vanharhu. Estamos a falar de três pessoas. Makungu ya vona endla swilo mama. O plano deles é somente A um. ku na laha hi nga tshama hi dyondze leswaku va phikizanile kona. Não há um sítio onde nós lemos e ouvimos que Hikuva eles eka discutiram. vunharhu lebya tilo Porque na trindade do moya céu, wo tikurisa a wu nga ri kona. o espírito do orgulho não está lá. Amém. Hi lava ku ya losa marisi Queremos saudar os pastores. vafundhisi lava va hetekaka vusiku na nhlikani. Os pastores que zelam por nós. Ku na mhaka leyi rhandzaka ku va hi ya hi ya vulavula kumbe ku dyondzisana hi yona hi tlhelo ra varisi. Há um certo caso que gostaríamos de nos ensinar acerca dos pastores. Loko hi tsuvuka makhambi yo tala Quando nós olhamos muitas vezes a vida dos pastores, hi vona nge hi loko varisi vo ka xiyimo xa le hansi ku tlula ya estamos a varisi. ver os pastores estando num estado um pouco embaixo em relação a nós. Hi vona varisi va ri na vutomi na le hansi ku tlula tinyimpfu. Estamos a ver a vida dos pastores um pouco embaixo. Às vezes hi vona vana va vafundhisi lava dyondzisaka tiko Estamos a ver os filhos dos pastores que ensinam o povo, i ri vana lava nga twisisiki. sendo filhos que não ouvem ou que não escutam. Às vezes i vana va vafundhisi lava dzahaka timbangi. Em algum momento são filhos dos pastores que fumam drogas. Makhamba man'wanyana vana va vafundhisi va yiva Em algum momento os filhos dos pastores roubam. kumbe swin'wana swi endliwaka swo biha i ri vana va vafundhisi. É outra coisa de maldade que os filhos dos pastores fazem. Tani ku rhanga hina hi avanyisa vafundhisi. Então, primeiro somos nós, os crentes, a julgar os pastores. Hi mfundhisi wa hina Quem é aquele pastor? o tiva n'wi dyondzisa vana va van'wanyana. Só está ensinar filho dos outros. Vana va yena swo famba swi yivela swifaki lomu masimu. Os filhos de Deus estão a roubar na machama. Hi kuma vana va swina swi dzaha simbangi lomu Os switarateni. filhos de Deus estão a fumar na estrada. A ha rhangi ku sungula ku dyondzisa vana va yena. Primeiro deve ensinar os seus filhos. Haleluya. Va avanyisiwa vafundhisi. Os pastores são julgados. Kambe ni rhandzaka ku byela mhaka yin'we ka swiyenge leswi. Mas quero te dizer uma coisa nesse caso. Loko u na na swilera endyangwini wa wena, Se você tem geleira na sua casa, loko u ri pfula swilera leswi, quando você abre a u geladeira, pete mati exikarhi ka swilera leriya, você meteu água dentro da na u geladeira. yimela ku kuma mati yo titimeta loko u ya pfula kona. À espera de ter uma água gelada, sabe? Swilera li karhi ri titimetisa mati. A geleira está lá, a geleira água. Loko u ya kona u famba na ku tshemba ku ta ma kuma mati Quando matala. você vai na geladeira, você vai na esperança de ter uma Loko água u fika u gelada. pfula swiphawu swa swilera, Quando você abre a porta da u geladeira, rhanga ximusi xo titimeta xi ku tlhava mati. primeiro aquele fumo U gelado. ya kholokholisisa E você tem uma leswi certeza mati lama swi kaparaka que ma aqui titimeta. essa água está Leswi gelada. ku za ku titimeta na musi wa kona, Assim que o fumo que mati lawa ma sai, holukanga ma titimeta. essa água também não está bem gelada. U vuya u phuza mati u E tsakile. você bebe a água gelada feliz. Haleluya. Amém. Kambe u nga jika hi le ndzhaku ka swilera, Mas ok, vai atrás da geladeira. u ta kuma tisimbi ti ngo pfuna. Você vai encontrar ferros quentes. Tisimbi ta pfuna hala Você ndzhaku. vai encontrar ferros que estão aqui. Tisimbi ta karhateka. Os ferros estão lá, Ta tshwa vusiku na nhlikani. estão a queimar dia e Va noite. titimetisa
mati para poderem gelar a lawa água. wena u nga ta phuza u Aquela tsakile. água que você vai Ku na beber. tinsimu ti xanisekaka. Existem velhos que são sacrificados. Haleluya. Amém. Loko u lava ku vona mfundhisi Se você quer ver o pastor, famba ndzhaku ka xilevo. vai ver atrás da geladeira. Va tsandzeka vafundhisi ku khongela vana va vona va nga dzahi timbangi. Os pastores não conseguem orar por seus filhos. Hikuva va heta nkarhi va khongela vana va Porque wena. eles levam muito tempo a orar pelos seus Vafundhisi va filhos. tsandzeka ku khongela minxangu ya Os vona. pastores não conseguem orar pelos Hikuva seus nkarhi filhos. wo tala va khongela vutomi Porque bya muito n'wina. tempo estão orando pelos seus filhos. Vafundhisi va pfumala nkarhi wo tikatekisa. Os pastores não têm Hikuva va karhi va khongela n'wina ku va mi kateka. porque estão orando por nós para sermos abençoados. Mufundhisi wa ntiyiso endzhaku ka xilevo. O pastor está a trabalhar atrás da geladeira. Kutani hi fanele ku va va xiximisa. Devemos temer a eles, respeitar a eles. Leswi u nga xona namuntlha É assim, você hoje, vafundhisi vantshwa tinsimu ta maxilera os pastores estão a temar, são ferros da geladeira. vatswele vula va man'wana va na munhu Mas, loko va sweka vuswa quando cozinham, va tshivela tihonyana eles colocam lenha. panela yi vila va chela papa ri vupfa A panela lá, água a ferver, se va tlhela va koka yi na tihonyi va ku hari tshika ri e fona. depois tiram um pouco a lenha. Vamos deixar um pouco aqui. Amen. Aleluia. Nkarhi lowuyana vuswa ri vupfaka ri foma. Naquele momento em que Shima está lá, mano, Loko mundzuku a susa vuswa leriya quando amanhã tira aquela Shima, a kuma swa va hala hansi ku na makoko. ele apanha. Amen. Xitalo, mfundhisi i panela ya xitipuni. O pastor é a panela no lobo. Amen. Hi va veka hi va katsa ku hanya. Também colocamos ele na linhagem dos pastores. Amen. Hi ri swikwembu swo endla tintswalo. Que Deus possa fazer por graça. Losa mfundhisi Saudar mãe pastora, wasati wo titsonga handi. uma mulher que se humilha. Kama na mngesi na switumbula mina kambe mina na switumbula. Pode não ter descoberto, mas eu já Vulavula mvulu wa rito estava aqui a falar hi mhaka ya orgulho. por causa do orgulho. Ku na swihlahla leswi va swi vulaka ka ntibidade wa mposto. Tem um mito que dizem que ao cale, o tiquelo, Mas eximoyeni a humildade é o oposto. mas no espírito, a condição honrada é o oposto. Amém. 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 Quem catega ku va la? É uma bênção estar aqui. Hi na ku tsaka lokukulu loko hi ri kona hi ri karhi hi dyondza. Estamos com uma grande felicidade quando estamos aqui a ler. Kambe ku na nchumu leswi hi fanele ku va hi swi tluka. Mas há uma coisa que nós devemos ver. Loko hi hlanganelana hi hlangane hi tsaka hi tlhela hi tsakisisa. Quando nós estamos aqui reunidos, felizes e alegres, Kambe ntsako wa ntiyiso mas a verdadeira alegria a hi wona lowu. não é esta. Amém. Amém. Ku na makhutla lama tswaliwaka switiku swo tswala swi le ndzeni ka xihlovo. Eu não sei aqueles sapos nascem dentro do poço. Loko nkarhi lowani ha ha khamati swihlobyeni Ainda tiramos água no poço. a wu fike ku makhutla le kurumia Você encontrava sapo lá dentro. a ri humi khutla leriya. Não sai aquele sapo. Loko mati ma tala le kurumia, Quando a água enche também, loko mati ma sapo está basa lá. loko ma kurumia. Quando a água vai também, o sapo está lá. Amen. Amém. Kutani a khutla leriya Aquele sapo, loko li langusa atilweni kumbe henhla quando olha para cima ou para o céu, li vona matilo hi sayizi ya xihlovo leri nga ndzeni ka swona. já vê o céu do tamanho do poço. Li vuya ri heta malembe ni minkarhi E acaba muitos anos ni ku matilo ma gama lahaya. e começa a imaginar que o céu termina ali. Amen. Amém. Kambe siku khutla leri Mas certo dia que li esse nga ta poço kuma nkateko wa ku tlula ro huma handle. vai ter uma bênção de sair fora. Li ta kota ku twisisa leswiwo Vai perceber. ri hete malembe na malembe li kali ri rivatela Gastou muito tempo. matilo ma nga khameli a le O ehleketa céu hi não é do kona. tamanho que ele pensava. Tilo ri anobile. O céu é enorme. Amen.
swi tani na hina loko hi hanya laha misaveni. É assim nós também aqui na terra. Hi vona ngi ntsako lowu hi nga na wona wu helelile laha. Estamos a ver, parece que a nossa alegria. Na hina hi langusa ntsako leyi nga ka wona hi xihlovo xa sayizi E leyi hi nós vonaka. também olhamos a alegria com o olhar daqui da terra. Kambe ntsako nkulukumba wa ntiyiso Mas a grande alegria, a grande felicidade wu ka vutomi leyi hi helaka loko hi suka. está na vida eterna que nós vamos alcançar um dia. Leswi na ka swi na nyamuntlha bibi leswi. Aqui onde nós estamos é um bico. Ntsako lebitsongo. A alegria está lá no reino do céu. Loko Yesu a vulavula Quando Jesus falava, ivi timbilu ta n'wina ti nga kanakana. não turbem os vossos corações. Pfumelani eka tatana. Credes em Deus Yi pfumela ni ri ka e mina. credes em mim. Vuako byi kona. Na minha casa há morada. Vuako byi tele. Há muita morada Ndlwini ya tatana. na casa do meu pai. Haleluya. Amém. I swi vonile xikwembu. Viu o Senhor Leswi Deus? ngo loko ni nga va akela muti vanhu lava Se eu não construir casa para essas pessoas, va ta pfumala vutshamo. não vão ter onde morar. Swi endla hi laha swi nga endla ha kona loko swi ri ntangeni wa Edeni. Fez de como fez no jardim do Éden. Swi veke munhu ku va tshama a hanya kahle. Fez uma pessoa para viver bem. Kambe munhu hi ku rhandza ku navela leswi a kalaka swi nga n'wi lumi Porque o homem gosta de desejar algo que não é seu. a hahlula yini leswi Xikwembu xi nga vulaka. Destruiu a casa em que Deus construiu Se para swi vocês. u ta aka yin'wanyana Eles não vão construir outra leyi a nga ta morada kalaka a nga koti ku yi hahlula. onde um ser humano não vai conseguir Hi destruir. laha a ngo ti tenge kona. É onde já muita morada. Amém. Amém. Xikwembu xi ake vutshamo tilweni. Deus fez muitas moradas no A céu. Xikwembu a swi hlaya swi ngo vutshamo swi akele valulami. Deus não disse que fez as moradas para os justos. Loko wa ha tswariwa Xikwembu xa ha ku tumbuluxa. Você ao nascer, Deus já te Xi criou. tekele ku aka tiyindlo ti tele. Deus construiu casas Xi akele na vatsori. e também construiu para os pecadores. Loyi a nga mutsori Todo aquele que é pecador, indlu ya yena yi kona. a casa dele já existe. Hikuva Xikwembu a swi swi tiva leswi ngo Porque Deus já lhe sabia. loko swo aka ntsena tiyindlo ra vululami. Se ele construir as casas para Xana os justos, vusiku rin'wana mudyohi a hundzuka. e certo dia um Swi pecador ta lava se a ti tlhela ndzi aka yindlu vai yin'wana ser necessário ele construir uma outra casa. hikuva se a hundzukile. Porque já se converteu. Sweswi ti aka hinkwato swi E kota na já vatsori. construiu todas as casas para Mudyohi a ta yi os pfumala yindlu ya yena O pecador não vai ter a sua casa hi mhaka loko ya ku kala nga cinci. se ele não mudar. Kambe masungulweni ya yindlu ya Mas yena. o princípio da sua casa já está lá. Amen. Amém. Tsimete Não é uma pessoa santa. loko hi dyondza tipapeni ta Johani Quando nós lemos a a ri Bíblia, loyi a hlaka nsingo a nga dyohi aquele que diz que não peca i muhembi. já está mentindo A ku mentiroso. na ntiyiso eka yena munhu. Não há uma verdade Hikuva nessa eka pessoa. Varoma ebukwini ya Varoma No livro de i Romanos, ri vanhu hinkwavo va dyohile todas as pessoas naswona va pecaram twisiwile tintswaleni ta swona. e também foram tiradas da graça do Senhor. Amen. Amém. Munhu mun'we ntsena loyi a nga kwetsiwa É uma pessoa somente que é santa. kambe munhu loyi Essa pessoa, a kwetsinisa mudyohi. e ele santifica o pecador. Xikwembu xi langusa Yesu i ri n'wana wo kwetsiwa. Deus olha para Jesus como um filho santo. I ri mi nga tshuki mi avanyisana ku va na n'wina mi nga avanyisani. Ele não julgueis para que vocês também não sejam julgados. Leswi swi endlekaka eka hosi ya hina Yesu. O que acontece no nosso Senhor Jesus? Mani muhlola makora branch tani. Ana Branco pode aproximar. Yesu a ri kwitsimani hikuva mina hosi ya n'wina ndzi kwitsimile. Jesus já vai dizer: santificai-vos, porque também vocês são. Xikwembu a swi langusi hi matihlo ya ku tsaka mudyohi. Jesus não repara com o olho de julgamento ao pecador. Amen. Amém. Xikwembu xa n'wi nyenya mudyohi. Deus odeia o pecador. Naswona Xikwembu a xi lavi mudyohi kusuhi na yena. Também Deus não quer um pecador perto
do kambe dele. ku ni loyi endlaka wa mu dyoha kwindzima Mas alguém que faz um pecador na a ser endleriwa nkarhi wa ku va mu dyohi loyi a cinca vutomi ainda desse tempo para aquele kontra pecador. za a fikela eka nivhi ya mukwetsimi kuza a ta fika ka nivhi kumbe ka xiyenge xa vukwetsimi Para chegar no nível santo, ku na loyi a ku kwetsimisa alguém que te santifica. i yesu loyi Esse é Jesus. a ya mahlweni ka xikwembu Vai na presença de Deus. mudyohi loyi Ele é o pecador. amen Amém. wa famba yesu a ya ka swikwembu swa yena Vai o Senhor Jesus, é o seu Deus. a na mudyohi hala ndzhaku Está com o pecador atrás. loko xikwembu xi vona loyi a taka Quando Deus vê a pessoa que fez, xi vona munhu wo kwetsima vê uma pessoa santa, xi mu langusa hi matihlo ya kahle vê com bons olhos, xi vona munhu wo kwetsima vê homem santo. kambe yesu wa swi tiva ku ndzhaku ku na Mas mudyohi Jesus sabe que atrás é um pecador. xi mu vekaka Que Deus só kambe tem. yesu a famba kutsongo kutsongo Mas Deus, Jesus caminha a com vikalahleketela mudyohi ainda dizendo a mi sukanyela laha u nga kona não sabe onde você está. kandziya laha Pisa aqui. mudyohi a vuya a kandziya O koseliya pecador loko pisa. a fika liya ku kandziya laha Quando chega ele mudyohi pisa a aqui. vuya a kandziya O laha pecador ku pisa. ta ta fika laha n'wana a nga ta fika Onde vai chegar eka baba ele? wa yena Do seu pai. loko a gwavula Organizado. savula mudyohi loyi a nga Já cinci vê um pecador a loko que mudou. makara ya cinca kambe yesu a n'wi pfukile leswi wa xiloko xi nga pfutsumuli ku tshoka yena ku na mudyohi E você é um pecador. vaka yena yo kwitsimisiwa Meus irmãos, somos tornados santos. hi avanyisa na yini Por que nos julgamos? hi avanyisa na yini Por que nos julgamos? xana loko xikwembu xi nga ku kwetsimisi Se Deus não te tornar santo, loko n'wana a nga ku kwetsimisi se o filho não te santificar, xana u nga amukeleka mahlweni ya xikwembu será que você pode ser aceito na presença de Deus? xikwembu lexi nga tseteleliki mudyohi Deus que não perdoa o pecador. xikwembu lexi nga laveki mudyohi le kusuhi Deus que não quer um pecador. xana loko loyi ku pfala wo suka Será que se Jesus sair, u ta amukeleka njhani como é que você vai ser aceito? haleluya ndzi rhandza ku a tlanga tintswalo ta hosi ya hina yesu Quero dar graças a Deus. hi ta za ya fika laha xikwembu xi nga kona Vamos chegar onde Deus está. kambe swi ta koteka loko hi rhandzana Só vai ser possível quando nos amarmos. i ni rhandza hosi xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo Ame o seu Deus com todo o seu coração, miehleketo ya wena hinkwayo os seus pensamentos. i ni rhandza walukwerhu Ame aos outros ku kota loko ti rhandza como a si próprio. ndlela yo fika ka xikwembu O caminho para chegar a Deus i tlule ka walukwerhu passa do outro irmão. ndlela yo ya ka xikwembu O caminho para chegar a i Deus tlule ka walukwerhu para do trem. loko u nga rhandzi walukwerhu kota ku ti rhandza Se você não ama o outro como a si u mesmo, nge fiki le você não vai chegar lá. loko wo va u lava ku huma ndlwini ka wena Se você quer sair da sua casa, laha swi lava ku va hume kona u ya xitratwini na porta para ir à estrada, ndlela yi ndluleka ka vizinyo
o caminho passa daquela do vizinho. Logo kalonga comunicado na vizinho bem. Se você não se dá bem com aquele Suka vizinho, kwataka parangela unga tanto. ele pode fechar o caminho, você não conseguir passar. Awe na wakwe. É assim, irmão. Já eu fica kaskwembulo ya O makona. caminho para chegar a Deus Mbule ka wakwe. passa de outro irmão. Varangele vai ni keke yona ikatema ya seminaria na mtu. Temos um tema que fomos dados. Esperança de uma vida eterna com Jesus. Kutsemba ka vutomi lebyi nga heriki ha Yesu Kreste. Amém. Esperança Kutsemba de uma vida eterna eka com Jesus. vutomi lebyi nga heriki ha Yesu Kreste. Jesus diz: Yesu ati eu sou o caminho, hi mina ndlela, a vida e a verdade. hi mina vutomi na ntiyiso. Ninguém vai ao Pai Hakuna loyi a yaka ka tatana senão passando por mim. loko a nga hundzanga hi ka Por isso, mina. a nossa esperança da vida eterna Hikwalaho a ku tshemba ka hina ka vutomi lebyi nga heriki é só com Jesus. swi le ka Yesu Kreste. Amém. Amen. É esse Jesus I Yesu loyi que nos dá a oportunidade a hi nyikaka nkateko de nos ensinar, wa ku a ya hi de dyondzisa, nos levar como um barco a hi tlela tanihi mabyatso até ao destino final. ya fika lomu hi yaka kona mahetelelweni. Amém. Amen. Mas para podermos chegar lá, Ku hi ta ya fika hala existem 5 mortes. ku na mafu ya 5. Só depois de vencermos esses 5 mortes, Loko hi hlula a 5 wa marifu lawa podemos chegar ao reino hi ta ya fika afungwini wa ou matilo, alcançarmos essa vida eterna com Jesus. o ya likuma vutomi lebyi nga heriki. Mas para isso acontecer, Para ku leswo swi endleka, é preciso entendermos ku la ku ya twisisa quais são esses 5 tipos de morte. hi waha 5 ya rifu lawa. E o que Jesus quer, I Yesu a lava yini? ou por bem, qual é a resposta do homem O hi nhlamulo ya munhu perante a Cristo, emahlweni ka para Kreste. Cristo servir do barco e nos levar a outra margem. Para ku hosi Yesu a tirha tanihi byatso a hi veka ndhawu yin'wana. Amém. Temos um princípio Hi na princípio e não uma sungura. wa wo rhanga No livro de Gênesis, aka buku ya Genesa até ao último capítulo de Apocalipse, ya fika ka numero yo gamo ya nhlawutelo. tudo o que Deus prediz Hinkwaswo leswi xikwembiwanga swi tsala kumbe ka sivela no livro de Gênesis, eka buku ya Genesa ele vai se complementando swi ta ya swi hlanganahlangana até ao fim do livro de Apocalipse. até maheteleleni ya buku ya Apokalipse ya nhlawutelo. Mas o objetivo de Deus Kambe a nkongometo wa é xikwembu levar o homem a viver o plano original. a ni ku a teka wanuna kumbe a munhu a hanya ka nkungu na xitshembiso na ku sangula. Por isso que Hikokwalaho não há crime sem lei, a ku na nandzu wo ka lowu nga na nawu, não há inferno sem pecado, a ku na tihele ku nga na xidyoho, e não há o reino de Deus a ku na mfungho wa matilo sem cruz. loku ku nga na xihambano. Amém. Amen. Também não há pecado Nakambe a ku na xidyoho sem mandamento. loku ku nga na milawu. Vamos começar a perceber. Hi ta sangula a ku swi twisisa. Deus cria o homem Xikwembu a vumba munhu com um propósito na nkongometo de viver o homem ao seu lado eternamente. ya ku wanuna a hanya tlhelelo la lena hi laha ku nga heriki. Foi o plano original de Deus, Lawa a ve masangulo yo hetelela ya xikwembu que era viver com o homem ya ku a hanya na munhu ao seu lado etlhelweni ra yena eternamente. hi laha ku nga heriki. Deus coloca o homem Xikwembu a veka munhu
munhu no jardim do Éden, emtangeni wo Edeni para que ele ficasse lá. para ku yena a tshama hala Deus cria amizade Xikwembu a veka unghana com este homem, na wanuna loyi que ele mesmo criou a sua imagem e semelhança. loyi yena a nga mi veka hi swivumbiwa swa yena Ele dá mandamento. a mu nyika a milawu. Amém. Amen. Deus dá mandamento ao homem, Xikwembu a nyika milawu wanuna mas também ele diz nakambe a mu byela leswi o que vai acontecer ku ta endleka yini quando o homem viver cumprindo o mandamento. loko yena a hanya na a landzelela nawu wa Xikwembu. Mas também ele diz Nakambe a tlhela mu o byela que vai acontecer quando o homem ku ta desobedece. endleka yini loko wanuna a Xikwembu xi byelaka swona. É um Deus de transparência. I Xikwembu xo basa. Deus não pega alguém de surpresa. Xikwembu a nga khomi munhu hi Ele xitshuketa. não quer que a pessoa diz que ele já está tímida. Deus não quer que alguém isso aqui eu não sabia. Ele te diz tudo enquanto não Yena a ku byela hinkwaswo. mostra a vantagem A vuyelelo ka yin'wanyana e a desvantagem. i tambe ni makhombo ya kona. Amém. Coloca lá o homem e lhe dá mandamento. A veka wanuna mi nyika milawu. Ele diz: Yena a mu byela leswi. coma de tudo que existe aqui no jardim. Xana hinkwaswo leswi nga kona Mas ntangeni aquela árvore, mas nsinya dá o lowu conhecimento do bem e do mal, wa ku tiva leswinene não leswo podes biha comer u nela. nga tshuki u dya. Porque no dia em que você comer Hi ku dessa i árvore, siku leri u tshika u dya certamente você hakunene u ta fa. O homem passa a viver sabendo Wanuna a hanya na swi tiva que no dia em que desobedecer este mandamento, leswaku na siku leri a alaka nawu lowu existe uma condenação. ku na ku avanyisa. Amém. Amen. Ali o homem vive por um bom tempo. Leya wanuna a hanya a nkarhi wo leha O inimigo de Deus, a nala wa Xikwembu aquele que não queria que o homem vivesse eternamente em paz com o seu loyi a Criador, nga lava ku wanuna nga hanyi laha nga heriki na muviri wa yena. ele invade o jardim Yena a nghenelela ndyangeni e seduz a mulher. a sungula a ku navelela a sungula ku gangisana ni wansati. E a serpente A nyoka encontra na mulher yi kuma eka wansati coração cheio de um desejo mau. yi kuma wansati wa mbilu leswo biha. O diabo Satani encontra na mulher a kuma eka um wansati coração fértil a mbilu yo ufa para induzir o homem à desobediência. vala ku yi teka wanuna evanheni leswo biha. Amém. Por que o diabo não foi ter com Adão? Halini a nyoka yi nga yanga eka Adamu Porque este mandamento, hi ku a nawu lowu Deus falou diretamente ao Adão. Xikwembu a vulavurile A Eva foi contada isso como uma história. Eva a byeriwile Isso, leswixitana hikwalaho Não wansati levou em consideração. a swi tekanga hi ntikelo. Amém. Amém. Levou isso como se fosse uma história que o marido lhe contou. A teka leswi tanihi swihitano leswi wanuna nga mu byela. Porque se fosse ter com Adão, Loko yo famba a kuma na Adamu Adão recebeu isso de Deus. Adamu a kumile swo ka Xikwembu Faça. hi matihlo hi matihlo. Amém. Amém. Ali começa o problema. Leyana ku sungula ku nghena mhaka 5 mortes marifu ya 5 que eu vou citar aqui. lawa ni ta vulavulaka hi wona laha. A morte, A primeiro, kufa morte psicossomática. Uma morte psicossomática. hi yona swi vula mfundhisi. Segunda morte, Rifu la vumbirhi morte espiritual. ku fa ximoyeni. A terceira morte, Rifu ra vunharhu morte sociológica. morte sociológica. Parece que os irmãos querem apontar. Eu vou dar o tempo. Primeira morte Rifu ra ku sungula é chamada morte psicossomática. morte psicosomática. Segunda morte, Rifu ra vumbirhi morte espiritual. rifu ximoyeni. Terceira morte, Rifu
morte sociológica. Morte sociológica. A quarta morte, Rifo ro 4. morte antropoecológica. Morte antropocológica. Amém. Vamos ler, sim, mas temos uma responsabilidade. Kambe hina ntikelo. Há um TPC que eu dei aos jovens de sétimo, sim? Kuna trabalho de casa ninga nyika vantshwa. Eu, quando os levo a um seminário, Swaku loko nimiteka eka tidyondzo. vão lá para aprender, Fambani mi ya dyondza. vão dançar, Hambani mi ya cina. aprendem, Mi dyondza. façam tudo. Se quiserem dormir, vão dormir. Endlani hinkwaswo ku na ku etlela Mas etlelani. depois do seminário, Kambe ku hela ka a tidyondzo. semana que vem lá, Semana leyi taka hala. eu elaboro um teste Mina ni endla prova. daquilo que vocês aprenderam lá no seminário. Eka leswi mina mi nga dyondza swona se ni ya Eles, tidyondzweni. quando saírem daqui ou amanhã, Loko va suka la mundzuku. no próximo domingo, eles têm um teste lá, Domingo lo taka va na prova. para eu poder perceber Renda ku twisisa. o quão eles estão atentos nos seminários. Swa ku vona va atenti ku kala kanjhani eka tidyondzo. Não é somente para vir dançar, Haku hi ta cina mas ntsena. você vem aqui para aprender. Mas wena u ta la ku ta dyondza. Tens que apresentar o que você aprendeu lá. Hi te ku kombisa leswi u nga dyondza hala. O teste que eu vou elaborar. Eka prova leyi ni Não vou nga elaborar aquilo que você não aprendeu. ni nga ta maha leswi u nga dyondzaka swona. Amém? Ah, Então, a quarta morte, né? rifu ra É, vukwatu. Antropoecológico. A quinta morte, Rifu ra 5. morte ecológica. Morte ecológica. Amém? Ah, Essas 5 mortes i marifu lawa ya 5. que o primeiro homem, ou Adão e Eva, Lawa Adamu na Eva, eles provaram lawa vona va nga tshika va maringa. quando escolheram desobedecer a Deus. Loko leswi va nga hlawula ku ala ku yingisa Xikwembu. Eu vou pedir aos jovens Ni ta kombela vantshwa que estejam atentos às vossas Bíblias, swa ku mu langutisa ngopfu mabibele ya n'wina. porque aqui vamos começar a ler a Bíblia. Hi ku hi ta sungula a ku dyondza Bibele. Então, vou pedir aos jovens para serem aptos. Ni ta kombela vantshwa lava tlhariheke va Vou tlhariheke. começar a definir a primeira morte. Ni ta sungula ni xaxametela rifu ra ku sungula. Falamos de morte psicossomática. Hi khuluma hi rifu psikosomatic. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, verso 3 ka Genesa. Quem achou pode ler? Loyi a nga dyondza a nga yi kuma a nga dyondza. Palavra do Senhor, Gênesis 3, no seu verso 3. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Haleluya. Amém. Ah, Muito obrigado, meu amado. ya khensa murhandziwa. Ele disse assim: Yena a vula leswi. vocês podem comer de todas as frutas que existem aqui, Poti mi dya mihandzu hinkwayo leyi nga mas a kona. árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, Kambe a nsinya yo nga wu tiva na leswo vocês não biha. podem comer. Mi nga tshuki mi wu Porque dya. no dia em que dessa árvore vocês comerem, Hi ku hi siku leri mi ta dyaka mihandzu leyi. certamente morrerão. Hakunene mi ta fa. Amém. Ameni. Amém. Ameni. Deus não referia somente uma morte física. Xikwembu a nga vulavulisi hi rifo ra nyama. O homem começa a morrer consigo mesmo. A wanuna a sungula ku fa hi xiyena. A morte psicossomática A rifo ra psikosomatica é o homem consigo mesmo. hi wanuna na yena hi yexe. Amém. Ameni.
Quando o homem é tentado e cai no pecado, loko wanuna aringiwa awa vuchoweni, a Bíblia diz que o homem já começou a sentir um desconforto na sua vida. Bible ili wanuna asangulu kutokarateka utongoni twaye. O homem já não tinha paz no jardim. Wanuna angala kurula entangeni. O homem pecou Wanuna ajohile. e a morte entrou. I arifo ringenile. Morte psicomática, Rifo psicossomática psikosomatika. é a morte do homem consigo mesmo. Irifo na wanuna iyeshemesho. A harmonia que o homem tinha Ampatsalo na wanangara na wona. no jardim, Entangeni. ele perde. Yena walahleka walahle. Amém. Waliluza. Ele já fica no jardim Yena se atsama entangeni. sem moral de viver. Angana manyawu yo hanya. Ele já não se sente vivo espiritualmente. Yena atitwa angahanyi emoyeni. Já não tem comunicação Angana kuhlangana com seu Criador. na muvumbi wa yena. Amém. Ah, O homem vive deprimido, wanuna ahanya sakhanyalile. o homem vive ansioso, Wanuna ahanya nanakulakutela. ausência total da paz. Langana kurula. E se consuma aquilo que Deus disse. Ikuhetisaka leswi xikwembu xi nga swi vula. No dia em que dessa árvore comer, Hi siku leri u dyaka a mihandzu ya nsinya lowu, certamente morrerá. hakunene u ta fa. A cobra foi ter com Adão, com a Eva. A nyoka i fambile ka Eva. A cobra sabia que a Eva não tinha capacidade de manejar corretamente a palavra de Deus. A nyoka yi swi tiva swa ku wansati a nga twisisi kahle a rito ra xikwembu. Amém. Por essa razão, Hikokwalaho se um pregador loko muximayeli não pregar bem ou pregar corretamente a palavra de Deus, a xumayela kahle rito ra xikwembu, ele pode levar muitos ao inferno. a ta nga teka vanhu a va yisa tiheleni. A mulher é um exemplo disso. Wansati i xikombekiso xa swona leswo. Deus fala com Adão. Xikwembu a vulavula na No Adamu. dia em que dessa árvore Hi comer, siku leri u dyaka mihandzu ya nsinya lowu, certamente morrerá. hakunene u ta fa. Quando a cobra chega, Loko nyoka yi ela fika, começa colocando uma pergunta na mulher. i sangula veka xivutiso ka wansati. Foi isso que Deus disse? Hi leswi xikwembu a nga vula swona. Que vocês não podem comer dessa árvore? Loko n'wina no poti mi dya a nsinya lowu. A mulher responde: Wansati a hlamula, sim. ina Deus disse para não comer dessa árvore. xikwembu a dya pra hi dya nsinya lowu. Porque no dia em que dela comer, Hi ku hi siku leri hi dyaka morreremos. hi ta fa. A mulher não manejou bem a palavra de Deus. Wansati a nga ri vulanga kahle rito ra xikwembu. Ele ocultou a palavra certamente. Yena a susirite loko hakunene. E a cobra, o diabo como astuto, I nyoka Satana a nga tlhariha. ele descobriu que a mulher falhou. A swi tumbuli leswaku wansati a phazamile. Tirou a palavra certamente. A susile a rito loko hakunene. O diabo foi pegar aquela palavra, I Satana a ya teka rito leriya usou para a mulher. a li tirhisa ka wansati. Certamente não morrerá. Hakunene u nga ta fa. Amém? Cristo, para do altar é uma responsabilidade. A ku nyima exiluvelweni ntikelo. O homem morre consigo mesmo. Wanuna a fa hi xiyena. Segunda morte, morte espiritual. Ku fa emoyeni. O capítulo 3 A capítulo 3 do mesmo Gênesis, kola ka Genesa seus versículos 8. ka vesi ya 8 Podemos ler? nga dyondza Até 11. ya gama ka 11. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. 11, último versículo. E Deus disse: quem te mostrou que estás nu?
comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Amém. Ah, Muito obrigado. akhensa. Temos aqui a morte espiritual, Hinalana arifu emoyeni. que é chamada o homem com Deus. Leli livuluwaka wanuna na Xikwembu. Deus cria o homem e coloca ele como um amigo. Xikwembu kuva wanuna muveka tani Em nungana. determinada hora, Deus desce e começa a passear com o homem no jardim, Ikahoka Xikwembu xika pamwe na wanuna. conversando perante o pátio, Vapula hala ntangeni wa Edeni. vivendo uma harmonia, Va hanya hi patsani. porque Hi mhaka existia algo que fazia do amigo oculto entre Deus e o homem, a ku na nchumu leswi nga endla a vunghana la wanuna na Xikwembu. que é o Espírito. Ali moya. Quando o homem peca, Loko wanuna a joha. o homem peca espiritualmente. Wanuna a joha eximoyeni. O homem peca e morre espiritualmente. Wanuna a joha a fa ximoyeni. O amigo oculto A munghana loyi nga que tumela. fazia com que o Criador e a sua criatura se Loyi comunicassem, a nga endla ku muvumbiwa ni muvumbi va hlangana. morre. Va fa. E já não há comunicação entre esses dois. Iya ka ha na ku hlangana ka vanhu A lava. amizade das duas pessoas A vunghana la vanhu lavambirhi. já não existe. A la ha ri kona. O homem Wanuna começa a fugir do seu Criador. a sungula ku baleka Ele muvumbi wa passa yena. para outra margem do jardim. A sungula ka tlhelo E rin'wanyana ra Deus, quando xaka. chega no jardim, Loko Xikwembu a fika como de ndyangwini. sempre ele chama o seu amigo. Tanihi masika Aonde você está, Adão? uwini Adamu. O Adão responde: Adamu a Senhor, hlamula. estou dominado. A ku hosi na tlhelo rin'wana. Ouvi os seus passos. Ni twile ku fambafamba ka wena. Eu fugi, me disse. Mina ni balekile ka wena. Porque não vesti nada. Hi ku a ni dova nchumu. Amém? Ah, O homem já morre espiritualmente. wanuna a sungula ku fa a ximoyeni. Já não há amizade com o seu Criador. A ka ha na munghana na muvumbi wa yena. Essas pessoas já não se comunicam. Vanhu lava va ha hlangani lava. A terceira morte, Rifu ra vunharhu. a morte sociológica. Morte sociológica. O homem com o seu semelhante. Wanuna na loyi a fanaka na yena. No mesmo capítulo 3, versículo 12 Hikwalaho ka 3 versículo 12 do Gênesis, ya Genesi. Versículo 12. Palavra do Senhor. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. amém. Ah, Louvado seja o Senhor. a ku thonisiwa hosi. Essa é a morte do homem com o seu semelhante. Leri i rifu ra wanuna na loyi a fanaka na A yena. Bíblia diz que Deus fez o homem Bibele i ri Xikwembu xi vumbi wanuna à sua imagem semelhante. hi ku fana na yena. Mas essas pessoas Kambe vanhu lava não eram semelhantes a va nga fani de uma forma física. hi tlhelo ra nyama. Mas a semelhança que essas duas pessoas tinham Mas ku fana lava lavambirhi va nga ri na kona. era a semelhança era a intelectualidade dos dois. Eri ku patsana kumbe ku twala ka vona. Eles se entendiam. Vona a va twanana. Então, quando o homem pecou, Loko wanuna a joha ele já existe uma morte com seu semelhante. se ku ni rifo na loyi a fanaka na yena. Pastor, qual é essa morte? Murisi hi lini rifo leri. Primeiramente, as duas pessoas andavam juntos. Vanhu lava nga sungula na va famba xikan'we. O homem morre espiritualmente, foge do seu Criador. Wanuna a fa eximoyeni a baleka muvumbi wa yena. O homem continua a morrer Wanuna emahlweni a fa com seu semelhante. na loyi a fanaka na yena. Por quê? Hi mhaka muni Quando ainda eram amigos, na ha ni vanghana não havia ali acusações. a ku nga na ku lumbetana. Ainda eram semelhantes. A va fana. Mas depois do pecado, Loko se ku nghena xidyoho o
O homem morre com seus semelhantes. afana lowu fanaka na E yena os dois já se apontam o dedo. se va sungula ku lumbetana O Adão já refuta. wanuna leswi A mulher que você me deu wansati loyi wena u nga ndzi nyika é essa que me fez pecar. hi yena a nga ndzi endla ndzi O dya homem já esqueceu. wanuna a khohlwile Ele e Deus swa ku yena na Xikwembu eram semelhantes. a va fana Por isso já aponta a Deus. se a sungula ku lumbeta Xikwembu Outra maneira, outra palavra. hi ku vula kun'wana Eu não sou igual assim. mina a ni fani na wena Eu não sou igual assim. mina a ni fani na wena Você que fez aquela pessoa. we nga endla munhu loyi Por isso que me fez pecar. hi loko nga ni endla ku ni O dyoha homem passa a rejeitar o seu Criador semelhante. a sungula yena a lava muvumbi wa yena Já a morte. se ku na rifo Amém. rifo ra un'wana O homem com a natureza. wanuna na ntumbuluko Capítulo 3, kwalaha ka kapitulo 3 versículo 17 do mesmo Gênesis. ka 17 Nós vamos para Hebreus, como o tema diz. hi famba ka vaibeleni leswi Esperança da swo vida eterna com Jesus. ku tshemba ka vutomi byi nga heriki ka Yesu Hebreus Kreste capítulo 4, versículo 1. vahebheru 4 kwala ku sungula Esse é o tema do nosso seminário. leyi nhlokomhaka ya seminari Então, nós estamos aí para lá. hi ya ku hala Não podemos chegar lá sem termos passado de Gênesis. hi nga ta fika hala hi nga hundza eka genesa Amém. Versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis. 17 Diz assim a palavra do Senhor. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aleluia. Aleluia. ameni A morte antropológica. a rifo ra ntumbuluko É o homem com a natureza. wanuna ni ntumbuluko Amém. ameni No princípio, eku sunguleni aquele jardim, antlangeni lowuya aquela natureza a swilo kona swi nga ri dava kona tudo ao homem, swi nga nyika hinkwaswo wanuna dava de comer ao homem sem precisar de trabalhar, a swi nyika wanuna swakudya swi nga ka tirha sem precisar do homem cobrir alguma manta para poder se aquecer, loko wanuna a ambesa swo karhi para kota ku a kufumela sem precisar de uma ventoinha para o homem ventilar o seu corpo, a nga lavi vhentunya kota kota ku pepa torna-se inimigo do próprio homem. a sungula ku va nala na wanuna Amém. ameni Já não há amizade aqui a ka ha na vunghana la entre o homem e a natureza. eka wanuna na ntumbuluko A natureza já vira contra o homem. ntumbuluko i sungula ku va nala wa wanuna O homem já não se sente seguro com a natureza. wanuna a nga ha titwa ri kahle na ntumbuluko Amém. ameni O homem ficava lá, passeava, wanuna a ri karhi a ri kona senyana a fambafamba descalço. na nga ambalanga a nchumu Não leyi havia nada que pudesse picar o a homem. ku nga ha na nchumu xi nga n'wi tlhava Havia animais a ku na swiharhi selvagens no jardim, leswi le khwatini ko hala ntumbulukwini na qual Deus deu autonomia que o homem desse nome. leswi xikwembu xi nga nyika autoridade wanuna ku a swi nyika mavito Adão brincava com crocodilos. wanuna a tlanga na tingwenya Adão brincava com leões. a ti tlanga na tinghonyama Era a natureza. ali ntumbuluko Colaborava com o homem. tona a swi tlanga Mas quando o homem morre, loko wanuna a fa essa morte agroecológica a rifu leri ra wanuna ni ntumbuluko já existe inimizade. se ku ni ku vengana Os animais que eram amigos do homem a swiharhi leswi a nga swi nga ri munghana na munhu já veem o homem como carne. se swi vona wanuna tanihi nyama Já não querem saber que foi esse que me deu o nome. a swi hala ku hi yena lo nga nyika mavito loyi O homem passa a fugir do animal que mesmo ele deu o nome. se wanuna sungula ku baleka xiharhi lexi hi nga xi nga xi nyika
mavito já começa a germinar espinhos. ku sungula a ku mila mahlohlwe, Começa o homem a sentir picos. a sungula wanuna a ku twa ku tlhaviwa. E que primeiramente as algas daninhas, Evithi leswo swi nga ri kona, ao crescer, viravam os picos para baixo. a loko swi kula a mahlohlo lawaya a ma ya hansi. Significava a amizade que as algas daninhas tinham com o homem. Swi nga kombekisa a vunghana la mahlohlwe na wanuna. Mas quando o homem pega, Loko wanuna a joha, a natureza cria a alga daninha com picos virados para cima. a ntumbuluko u sungula a ku kulisa mahlohlwe ma tlhava wanuna. O homem já é picado. Wanuna se wa tlhaviwa, O homem já sente frio. wanuna swa twa O xirhami, homem já sente calor. wanuna swa twa ku hisa, Os mosquitos já tomam conta do homem. a tisuna se Ele ta ku luka já não wanuna. tem aquela graça A wanuna nga ha ri na tona tintswalo letiya, de passear, loko a fambafamba chegar, ver que já é noite, a fika loko ku se vusiku encostava uma árvore, dormia. a khiketela ka nsinya a etlela, Ele não sentia frio. yena a nga twi xirhami, A graça lhe aquecia. a tintswalo a ti n'wi kufumeta. Quando tivesse calor, Loko ku ni dyandza a graça lhe ventilava. a tintswalo a ti mi pepela, Todos os animais tinham pelos e asas, a swiharhi hinkwaswo swin'wanyani a swi na tipapa na mavoya. mas o homem foi feito nu. Wanuna a endliwile a nga na hinkwaswo leswo, Não tinha pelos, a nga na mavoya, não tinha roupa, a nga na swiambalo, não tinha manta, a nga na mbalo, mas não sentia nenhum peso dessas temperaturas. masi a nga twi a ma n'wi dyandza A matemperatura. graça lhe abastecia no momento em que ele precisava de uma Hi ventilação. leswi na nga lava swona. Então, quando o homem peca, Loko wanuna joha, a natureza torna-se inimigo do homem. a ntumbuluko wu sungula ku va nala wa wanuna. Amém. Amen. Existe uma coisa. Ku na nchumu, Não é somente esta morte abrange o homem, a rifu leri a ri khomi ntsena wanuna, mas também é castigado nakambe ra khatisa a própria natureza. a ntumbuluko. Amém. Aleluia. Vou pedir ao irmão para voltar a ler o próprio Sitakombela versículo. makwavo atlhela a dyondza a vhesi 7. Vamos ler de novo o versículo 17, palavra do Senhor. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos a tua mulher, perdão, voltarei a ler. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela por todos os dias da tua vida. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aqui o homem apanha um castigo. Alani wanuna kuma esikhathisi Ele terá que trabalhar para poder comer. yena fanele ku tirha ku va ta kuma kudya. Ele terá que suar para poder cobrir. Yena fanele ku badla ku va ta kota kuma ku timbhonya. Mas Deus, através da sua bondade, Kambe Xikwembu hikwalaho ka tintswalo ta xona, a ira de Deus também não deixa escapar a terra. a vukari bya Xikwembu na swona va ni tshiki misava byi hundza. Maldita é a terra. Akuvukaniwe na Ku misava. rhukaniwile misava Hikwalaho ka swidyoho swa wena. por causa dos teus pecados. Amém. 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 Por que a terra é amaldiçoada? Hikokwalaho ka yini ku rhukaniwa misava? Porque não foi a terra que pecou. Hikuva a misava leyi Quem nga dyoha, peca é o Adão. loyi a dyohaka i Adamu. Mas Deus, na sua ira, amaldiçoa também a terra. Evukarhini bya xona xi Porque em todo este longo tempo, hikusa minkarhi hinkwayo leyi a terra ofereceu graça a um a homem misava a desobediente yi nyikile tintswalo eka que wanuna desde o princípio da sua criação, eka ku sunguleni ka o homem escolheu viver a sua vida, Xikwembu a khethile ku hanya vutomi não a vida consoante o propósito de bya Deus. vutomi na ku rhandza ka Xikwembu. Ela é amaldiçoada. Yena Apanha por tabela também. Apanha por tabela também.
Kaliwa nena. Amém. Aleluia. A Bíblia diz: ferirei o pastor, ferirei os pastores e as ovelhas se dispersam. Se é o pastor que foi ferido, qual é a culpa das ovelhas? Por isso Deus amaldiçoou a minha terra por ter acolhido um pecador drástico. Amém. A morte ecológica. Morte ecológica. É a natureza consigo mesmo. A natureza também começa a morrer. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Porque ele entrou lá, procurou de frutos, não apanhou. E ele amaldiçoou e a árvore secou. Amém. Aleluia. Por isso Deus também amaldiçoou a terra. E a terra também passa a morrer. Amém. Amém. 5 mortes. O homem já morreu em todas as 5 mortes. Nessa situação toda, o homem já não tem para poder retirar-se dessa situação. Por outras palavras, o homem entrou num buraco sem saída. Por si mesmo não tinha como resolver. E Deus criou o homem por amor. E o amor de Deus é infinito. Ele disse: este já não tem como se reverter esse ser. Ele já morreu. Mas preciso de resgatar este homem. É preciso que alguém vá resgatar esta pessoa. Ele foi olhar no seu exército, foi levar a própria pessoa que criou o homem. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. Deus é o engenheiro. Ele planificou a obra. Jesus é o executor da obra. Então Deus disse: haja. Jesus é que executou o plano do Pai. Amém? Aleluia. Então ele manda o próprio executor do plano do Pai. Você que executou esta obra. Eu só planifiquei. Mas o seu trabalho aqui é de executar. E eu planifiquei a criação. Você executou. Agora o homem pecou. E eu agora estou a planificar uma salvação. Você tem que executar a salvação. Mas para que essa execução, essa salvação se execute, você tem que morrer. Já não tem condições de nem pedir perdão. Você tem que morrer pela obra que você mesmo executou. Jesus veio, deixou de ser verbo, fez-se carne, viveu entre nós,
hanya exikarhi ka hina. Porque era preciso que ele morresse. Hikuva swi fanele ku a fa. E Jesus tinha que ser pregado no Hosi Yesu a cruz. fanele ku gomondzeleriwa E ninguém xihambanweni. pode pregar um espírito. A ku na loyi a nga gomondzelaka moya. Amém. Haleluya. Você pode pegar matéria e prego para maternar um espírito. A U nga verdade teka hambela na xipikiri u gomondzela emoya xana na? não é possível. A swi nge Então koteki. Jesus tinha que revestir o corpo humano Hosi Yesu a fanele ku ambala emiri para que lowo as munhu. pessoas que vinham lhe matar So ku vanhu lava nga ta n'wi vamba pudessem apanhar o cinto para poder enviar o prego. va kuma enyama leswi xipikiri xi nghena. Amém. Haleluya. Qual é a culpa de Jesus? Hi wini nandzu wa hosi Yesu Por ter executado ku va a pfumerile ku swilo swi o endla plano do seu. amakungu ya Xikwembu. O homem morre definitivamente espiritualmente, Wanuna a fa emoyeni, deixa de viver, a tshika ku hanya, passa a existir. a ve munhu loyi a nga kona ntsena. Amém? Haleluya. Como negro aqui não vive, Hambi munhu lowu a wu hanyi só existe. wo va kona. Então, um cristão ou alguém que não tem Cristo na sua vida, A muntshwa kumbe mukresti loyi a ka nga na Yesu, ele só existe, não vive. yena o va kona a nga hanyi. Amém. Haleluya. Ku Ele nga é ri na chamado vutomi. criatura, Yena a vitiwa xivumbiwa, não filho. a hi n'wana. E os que vivem são os filhos. Lava va hanyaka kumbe va nga na vutomi i vana. Então, quem não aceita Cristo como Senhor, Loyi o ka nga a nga amukeli Yesu tanihi hosi, esse só existe e não tem vida. munhu loyi o va kona a nga na vutomi. Assim como o homem passou Tanihi wanuna a nga da fananisiwa, condição de viver a nga suka eka xigava xa ku hanya para passar a existir. leswi nga a ve munhu loyi a nga kona. No dia em que certamente morreu, Siku kunenenene a nga fa, ele passou a existir. yena a ve munhu loyi a nga suka eka xigava xa ku hanya a ve xa xigava xa munhu Porque loyi a nga o que kona. fazia viver Hikuva lexi nga n'wi endla a hanya ku va na era o vutomi, Espírito que morreu. era moya lowo kwetsima. Amém. Haleluya. E Jesus veio ao mundo. Loko hosi Yesu a ta misaveni, João capítulo 3, versículo 16 diz: Yohani 3 leyitsongo ya 16 Porque Deus amou o mundo hikuva Xikwembu xi rhandzela misava de swo tal tala, maneira que enviou o seu próprio Filho, hikokwalaho a nga nyikela n'wana wa para yena que todos aqueles que nele creem leswaku mun'wana na mun'wana loyi a nga ta tshemba ku va kona ka não yena pereçam, a nga kalanga lowo, mas que tenham uma vida eterna. kambe a va na vutomi lebyi Na condição em que aquele homem se encontrava depois de morrer, tshamelo laha nga ri ka wena n'wana na ndhavuko ele já não tinha como voltar a viver, a nga na ku swi kota ku tlhela a hanya a não reverter o ku cenário, tlhelisisa a swilo, crer no Filho. a tshemba eka n'wana. Para que ao crer no Filho, Ku va ku loko a tshemba ka o n'wana, Filho pudesse morrer por essa pessoa que a creu, n'wana a fa hikokwalaho ka loyi a nga tshemba, e que Cristo passa a lhe justificar. hikuva Kreste hi yena loyi a hi sirhelelaka, yena a ti nyikela. Amém. Haleluya. Porque Deus existe na resposta Yesu kumbe Xikwembu leswi Yesu xi swi lavaka ku hlamuleni ka hina, é que o homem entrega uma resposta a Jesus. hikuva wanuna a fanele ku nyikela nhlamulo eka hosi Yesu, Aceitar a ku pfumela o nome de Jesus eka vito ra hosi Yesu, para que todo o pecado, a culpa que nós cometemos desde o princípio, ku va ku swidyoho hinkwaswo kumbe swihoxo hinkwaswo leswi nga swi endla ku ou sanguleni, aqueles pecados que nos fizeram entrar num buraco sem sair, kumbe swidyoho leswi nga n'wi endla nghena ka rikhele ra ku kala ku huma, fossem perdoados e voltarmos ao primeiro plano original, swi tsetseleliwe hi tlhelela ka makungu yo sangula. era preciso que nós aceitarmos a Jesus. A swi fanele ku hina hi pfumela hosi Yesu, E Ele levar os nossos pecados yena a teka swidyoho swa hina e ir para aquela cruz, a famba exihambanweni, pagar a nossa sentença. a hakela ku vambiwa ka hina kumbe Por isso. enandzu wa hina. E diz: Hikokwalaho a hlaka leswi, aqueles que o Senhor me deu a lava u ndzi nyikeke estão. hi lava lava.
Não perdi nem sequer um deles, alilahlekiwanga ni não muma sendo o traidor. loko a nga ri loyi a ndzi xengaka Jesus, capítulo 5, João, eka buku ya Yohane ya 5 santifica-os na sua palavra, ali va kwetsemisi eritweni ra wena porque a sua palavra é verdade. hikusa vutomi ra wena i ntiyiso. Jesus estava orando para os seus. hosi Yesu a khongelela va yena. Amém. Aleluya. Irmão, makwavo ninguém vai te cobrar algo que alguém já pagou. ku hava loyi a nga ta ku londza lexi munhu se a nga hakela. Ninguém vai me cobrar. ku hava loyi a nga ta ndzi londza. Não devo ninguém, a ni devi munhu porque Jesus já pagou. hikuva hosi Yesu a hakelile nandzu wa mina. Não há de vir ninguém em 4 cantos do mundo ku nga ta twa munhu wa que vai me makhwele cobrar algo que já foi a pago. nga ta ni londza leswi swi hakeriweke. Jesus pagou a minha sentença. hosi Yesu a hakelile nandzu wa mina. Essa é a resposta que Deus queria no homem, lelo i hlamuli hosi Yesu kumbe nga para laveka wa voltar mina a viver leswi a tlhelela a va na vutomi plano original. kumbe a tlhelela emasan'wini makungweni ya Xikwembu. Amém. Aleluya. E qual é a promessa de Jesus? I ncini swi nga tshembisiweke hi hosi Yesu. Naquelas pessoas em que ele mesmo morreu por eles. Naquelas pessoas que morreu por eles. Eka vanhu lava a feke hikwalaho ka vona. Com 2 pecadores, Jesus foi crucificado. Ni swivumbiwa swimbirhi hosi Yesu a vambiwile. Um dos pecadores falou besteiras na cruz. Swin'we ka swona swi vulavulile mihari eswihambanweni. E o outro se redimiu. Mun'wani a titsongohata. E ele pediu: Yena a kombela. Senhor, Hosi lembre-se de mim quando entrar no ni céu. tsundzuki loko u nghena eparadiseni la Tatana. Jesus disse: hosi Yesu a hlaya leswi. não temas. U nga chavi. Hoje mesmo, Hikuva a hi na na munhu. hora 15, Hi nkama wa você estará comigo no paraíso do meu wena u Pai. ta ve na mina eparadiseni. Você viverá comigo uma vida eterna Wena u ta hanya swin'we na ao lado do meu Pai. khelweni ra ka Essa é a Tatana. promessa que Jesus Leswi swi tshembisi hosi Yesu garantiu a todos aqueles que. a nga tshembisa Então, evahini. o tema do nosso seminário, o tema do nosso seminário, Kula nhlokomhaka ya a ntirho wa hina esperança de uma vida eterna. a ku rindzela ka vutomi lebyi nga heriki ka hosi Yesu. Capítulo 4, versículo 1 de Hebreus. Olha Hebreus capítulo 4, verso 4 de Hebreus diz assim a palavra do Senhor: temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. 2. Porque também a nós foram pregadas as graças, as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. 3. Porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. 4. Porque em certo lugar disse assim, no dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. 5. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Verso 7. Designa novamente um certo dia, hoje, dizendo por David, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Obrigado. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Já chegamos onde tínhamos que desembarcar.
E fikile lá e fanele ku ela ko. A esperança da vida eterna com Cristo. Kurinzela ka vutomi lebyi nga heleki. Este Cristo A Kristo que loyi ele prometeu a um dos pecadores. amatshembisa Ele disse: não temais. Ale mi nga chavi. Hoje mesmo, na hora 15, Laha ri namuntlha você estará comigo no reino do meu wena u Pai. ta ve na mina paradise. Você viverá eternamente no meu Wena u ta reino. hanya hi laha ku nga heriki. É esse Jesus I Yesu que loyi faz essa promessa. a endlaka É xitshembiso. essa promessa I xitshembiso lexi abrange também a nós. xi fikelela na Mas eka hina. precisa de uma resposta. Kambe xi lava nhlamulo. Temos que nos redimir. Hi fanele ku titsongahata. Temos que nos redimir. Hi fanele ku titsongahata. Ele Bíblia eka versículo 1 lá na João 17. Dino pino abina no versículo 11 ler. Amém isso hinga tshembisiwa. Mesmo assim que fomos prometidos, Epia kuma kuisa ka mfumo wa mati. encontrar o repouso no reino dos céus. Kunatsudi kuva na umwe Não sikarika hina. acontece que nenhum de nós Kuyangela tsuka tsantseka vai kuyangena kona. perder essa graça ou não vai conseguir entrar neste reino. Amém. Aleluia. Kunatsudi kuva na umwe sikarika Não hina. acontece que nenhum de nós Kuyangela tsantseka kuyangena kona. consiga entrar lá. Hikuwa sithembisi Porque a kona. promessa foi feita. Yesu nakona kunitsongohata. O que nos requer nos redimirmos. Eka Yesu mvumeni. E você creu em Jesus, Yesu arwale minansia wewe. Jesus carrega a sua culpa. Yesu ate swiyeti seki. Mas ele está consumado. Nyogi nipanze mfinanzi mufeli. Eu morri por vós na cruz. Tano abakongele. Então ele ora por nós. Ari bakwetsimisa Ele lebizira wewe. santifique-os na sua palavra. Nikubali turawene. Porque a sua palavra ela é a verdade. Yuki Jones yahansi. Lendo para mais adiante, Ala nikongele kwa wasuse chikari eu kabisa. não oro para que tu os Tambe tires dessa nikongele terra, kwa imeni. mas eu oro para que tu os ampares. Esse livro A buco dele, de Hebreus, lá vai rever. até então os pesquisadores Fica lá só se cada vez não chopa, Ainda- chopa. é desconhecido o autor deste livro. Anga sentiu o apo dele nele mutsalo o apo dele. Amém. Aleluia. Outros sugerem que o apóstolo Paulo, Bawani bashaka esse o apóstolo Paulo. mas não há certeza. Kambe hakuna kutsemba Apenas o que existe aqui Leswi swi nga kohola é a maneira como Paulo saudava imavulavulelo kumbe hi leswi Paulo a nga xewetisa quando ele xiswona escrevia suas cartas. loko yena a tsala kumbe a bhala mapapila ya yena. O autor deste livro também começa a saudar como Paulo fazia. Mutsali wa buku leri a sungula a loxa tanihileswi Paulo a nga ha loxisa xiswona. Mas não é conhecido o verdadeiro autor deste livro. Kambe mutsali wa buku leri a nga tiviwi kunene kumbe kahle kahle. Este livro foi escrito Buku leri ri tsaliwile no ano 70 lembe leri la hlayaka mufundhisi depois de Cristo, ndzhaku ka ku hosi Yesu a ve kona. direcionado aos cristãos judeus Lani kongometiwa makreste wa que vayuda estavam a passar perseguições lava va nga ri karhi va caceletiwa por causa da sua fé em Cristo Jesus. hikwalaho ka ku tshemba ka vona eka kreste hosi Yesu. Amém. Amen. Por isso ele disse: Hikokwalaho a hlayela a ku mesmo que haja aqui uma promessa de entrar no reino dos céus, hambi loko xi ri kona xitshembiso xa ku nghena temos que ter cautela ku lava ku hi timonela para que ninguém pode falhar em entrar neste leswi nge ku nga tshuki na mun'we a saleka eku nghena através da sua desobediência. hikokwalaho ka ku kala ku ingisana Abatsalila kubatiyisa estavam escrevendo para esse hambeni kuningahlongolisiwe maka kupfumela ka Yesu. sejam perseguidos pela fé Singaba kuhlongolisiwa singaka kusivela não seja esse que serão akuya impedidos nghena efumwini wa entrar xidzemisi. no reino da promessa. Hikusa van'wanyani va haxeliwile mahungu Quando lawa. outros foram pregados Vavuya va palavra, kombisiwa a ku tshembisa lowu. demonstrado essa fé, Kambe hikwalaho ka ku kala va nga tiyiselanga. por não ter sido firmes. Saburi sayiri mina. Eu digo sendo eu mesmo.
vaziri va nga ka va nga ngheni. jamais poderão entrar no reino dos céus. Mfumo loyi hi nga tshembisiwa wona O reino que fomos prometidos wu nghena lava amukelaka rito. só entram aqueles que recebem a palavra da verdade. Lava amukelaka rito hi ku pfumela. Aqueles que recebem a palavra tendo a fé. Amen. Aleluia. Ku ta nghena ntsena lava amukelaka rito Serão, pfumela. entrarão simplesmente aqueles que recebem a palavra com fé. Eka buku ya Tiago No livro de Tiago, como é Jacob, yi ri ku pfumela loko nga hava mintirho ku fika. ela diz a palavra, a fé sem obra é laha yi Jesus. dyondzaka kona laha Aonde nós lemos xitshembiso xa mfumo wa a Xikwembu promessa do reino de Deus. swi ta ngheniwa hi lava amukelaka rito hi ripfumelo. Vão entrar aqueles que Loko recebem. yi hava ripfumelo Se você não tem fé, u ta ri hopa você vai hikuva ku pfumela porque a fé hi ku tshemba é crer eka leswi u nga swi voniki naquilo que você não kambe vê. u tshemba ku swi kona. Crendo que elas existem. Aleluia. Yesu ri vonanga hi mahlo ya hina Nós não vemos a Cristo com os kambe hi ku nossos olhos. vekeli lava katekeke Nós somos hikuva abençoados. ha pfumela hi ku Porque tshweriwa nós cremos ouvindo a palavra. endlaka Então o que nos ku va ya torna nghena mfumo wa Xikwembu. entrarmos no reino dos Va céus. kona lava nga vi na nkateko Existem va cristãos ku vona Yesu xivili que estão com Jesus fisicamente. hi lava nga muthunga xawanini São aqueles que o crucificaram na cruz. va mu chela mali Cuspiram-lhe na cara. va n'wi rhoketela Insultaram-lhe. kambe hina hi ku twa ntsena hi pfuna Mas nós simplesmente ouvimos, nós cremos. kutani xitshembiso lexi kongoma hina. Então essa promessa direciona-se a nós. Amen. Aleluia. Eu estava a dizer isso, Jesus acha isso. que a promessa do reino dos céus As serviços são fumo matilho. é para aqueles que recebem a palavra com fé. E cada baba amukela carrito banakutse. E eu disse Minan Silas. que o livro de Hebreus Que a buku lama foi Ebreu. direcionado aos cristãos judeus Litsana liwile eka makrisi baba Yuda. que estavam a sofrer perseguição. Sanga baba Havia dessa mahalika fé. liwa. Hikola uka kutseba kama na Kristo Yesu. Existem muitas perseguições Kuna kuchacheliwa kumekulanzeliwa kabu nyingi. que a gente passamos. Yina iwunzaka kaso. Porque o diabo ele é muito astuto. Hikuba asatana charile kusinene. Ele persegue-nos de várias formas. Yena aichacha itindlela to hambana. Ele nos tira a paz, Aisusela kurula. nos faz passar das 5 mortes que nós mencionamos Ai aqui, enda iwunzaka kenoma warifo la ngoma kula. nos traz dificuldade. Ai tisela sukarani. Ele faz a nós perdermos esperança. Yena ai enda suela Ele shakumtsemba. nos induz ao pecado, Yena ai isa kujoe. mas o propósito dele Kambe shikongo medo shaye. é nos desviarmos da fé. Yekwe ashukanisa ekalitsemba la hii. Amém. Aleluia. Preciso de ler o versículo 7. Aqui é onde mesmo nosso amado leu. Kona hinga dyondza kona. Diz assim: Lihlaya kukhoma lowu Bíblia. determina Deus uma nova oportunidade e chama-te hoje. E chama-te. Hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Meu amado, Murranziwa. todo o pecado é excitado por Deus. Xijoho xin'wana na xin'wana i nala kumbe Satana la ku endla vuxika. Porque o propósito do diabo Hikuva a xikongomelo xa é nala nos tirar do foco. i ku hi susa endleleni. Ele sabe que ele já foi condenado. Yena wa swi tiva leswi se a khatisiwile. Então ele lá não quer ir sozinho. Yena a vula leswi a ndzi nga fambi ndzi ri nexe. Então ele tenta nos tirar da presença de Deus. Yena a zama hi tindlela hinkwato ku hi susa vukoneli bya Xikwembu.
Temos uma promessa, sim, hi na xitshembiso na pfumela de a vida eterna com Jesus. xa vutomi lebyi nga heliki na hosi Yesu. Mas para chegarmos a essa promessa, Kambe ku fikelela ka xitshembiso é preciso pegarmos a palavra com fé. hi fanele ku temela riti na ku tshemba. E o que é pegar a palavra com Hi fé? ncini ku khoma riti na ku tshemba. Temos que abandonar Hi fanele ku ahlukana algumas coisas que não agradam a Deus. swilo leswi ka swi nga tsakisiki Xikwembu. Amém. Haleluya. Nós temos que permanecer na presença de Deus. Hina hi fanele ku tshama vukoneni bya Xikwembu. Há dificuldades na vida, sim. Ku na swikarhati vuton'wini na Mas a pfumela. gente não pode estudar o futuro. Kambe hi swona swi fanele ku hi susa endleleni. Somos pessoas com necessidades, sim. Hi vanhu lava hi nga na swilaveko ina. Mas isso não pode estudar do fogo. Kambe swilaveko swona swi hi susaka ku vukoneni bya Xikwembu. Vivemos o pecado, sim. Ya hanya evudyuheni ina. Mas não podemos nos conformar Kambe hi com nga o pecado. fanele ku ti tshikela eka xidyoho. Deus, Ele é amor. Xikwembu i ni rhandza. Deus, Ele perdoa. Xikwembu xa Assim tsetselela. como perdoa o homem quando pecou, Tsetselela wanuna loko Ele levou o executor do plano dele teka munhu para vir morrer naswona ku va e afa resgatar-nos. ku hi susa. Mas não podemos aceitar permanecer. Kambe hi nga pfumeleli ku Nós vamos cair no pecado, sim. hina hi tava ku dyoha Mas não podemos aceitar permanecermos kambe hi nga caídos. pfumeleli ku tshama hi Nós temos que nos arrepender hina hi fanele ku e tisola temos que levantar hi e sekelela caminharmos. hi famba Temos um exemplo concreto. hina xifanele Quando Jesus saiu da casa do Pilatos, onde ele foi apresentado, ele foi dado uma cruz tão pesada. Ele começou a andar com a cruz, e a cruz era tão pesada. Jesus caía com a cruz nas costas, mas ele não permanecia. Porque Jesus sabia, se ele permanecesse com a cruz no chão, nós passamos essa cruz. Ele tinha que seguir com a cruz até o destino onde ele tinha que ir morrer. Jesus já sabia que ele tinha que ir morrer lá. Porque quando ele foi lá orar nas mortes, ele disse: Senhor, se tu quiseres, afaste de mim este cálice. Deus respondeu: não, tenho aceitado tudo, mas esta passagem eu nego, meu filho. Não. Você tem que cumprir isso. Ele manda somente os consoladores. Ele manda o Eliseu e Moisés saindo dentro dos céus. Não tem mais. Terás que cumprir aquilo que eu quero. Você tem que morrer. Amém. Então, Jesus já tinha isso na mente. Quando ele caiu, disse: me disseram que tenho que morrer em Jerusalém. O meu destino final é Jerusalém. Tenho que carregar esta cruz até Jerusalém. Amém. Aleluia. Nós vamos cair Hina hi tawa no pecado, eka xidyoho. mas não podemos nos conformar Kambe hi nga pfumeleleni ku tshama com o kona pecado. exidyoho. Cada dia que passa, Hikuva siku rin'wana na temos que rin'wana lutar com todas as forças, hi fanele ku lwa hi com o matimba. auxílio do Espírito Santo, Mpfumelo wa moya wo para kwetsima. podermos alcançar a santidade. Swi nga hi kuma A vukwetsimi. santidade é alcançada de uma forma lenta. A vukwetsimi ri kumiwa hi ndlela ya nonoha ngopfu ya Pouco a yitsongo pouco vamos swinene. atingi-las. Kutsongo hi ta fikelela evukwensimeni. Ouvimos a sua palavra. Hi twile rito ra Xikwembu. Amém. Haleluya. Há uma coisa que eu costumo dizer. Ku na nchumu ni zi rhandzaka ku hlaya. A Bíblia nos ilustra uma parábola de Jesus de 10 virgens. Bibele ri vulavula hi swihitana xa vavasati va 10. Ele disse que 5 virgens Hi hlaya leswi nge vavasati va 5 eram valentes. lava va tlhariheke. Outras foram chamadas de matrecas. Van'wani mi nga vulavula leswi nge lava ku a va tlharihanga. Foram a um determinado lugar à espera do Senhor, Va fambile ka ndhawu yo karhi ku ya rindzela hosi Yesu. que podia aparecer lá. Leswi nge a ta hundza hi Eles levaram seus azeite, as suas lamparinas. Bibele ri le va tekile mafurha ya vona na
Permaneceram lá por muito tempo. O tempo foi passando e o azeite das 5 vírus acabou. E eles saíram para comprar. E quando eles saem, a pessoa que eles esperavam chega e tranca a porta. Ao voltarem de lá, encontram a porta fechada. Os que estão lá já estão a louvar. Batem a porta. Nós também estávamos aqui. Ficamos muito tempo à sua espera. Mas nosso azeite acabou. Temos que ir comprar. Os meus são os que eu já paguei. Eu não os encontrei. Amém. Uma coisa que temos que saber. Aquelas pessoas foram naquela casa para poder esperar. Elas foram a saber que a pessoa viria ali. Há de chegar naquela casa. Por mim. Mesmo na hora que eles viram que a azeite já havia acabado, sabendo que o local de encontro era aquele, seria melhor se ele permanece na escuridão, porque a pessoa que eles esperavam, ele disse que eu sou a luz. Ele poderia chegar a iluminar, mesmo eles estarem nas trevas. A falha dessas pessoas foi sair, abandonaram o lugar de encontro. Amém. Irmão, passa as dificuldades. A vida está pesada. A Bíblia diz que Jesus virá buscar a sua igreja. Então o local de encontro com o seu noivo é na igreja. Você já sabe o encontro. Mesmo você ter preocupações na vida, permaneça na igreja. O lugar do encontro é a igreja. É de vir aqui. Está escuro, haverá luz. O certo é que ele chegará na igreja. Não saia daqui. Porque a promessa do reino dos céus é que se sair daqui, não espera a promessa de reinar com Cristo eternamente. Então não pode ser como aquelas virgens que acabaram abandonando. Saíram do lugar do encontro quando ele disse que eu sou a luz. Quem me segue jamais andará na escuridão. Porque saíram. Ungabina marca na minha mão me salvarei. Não tenha problemas com a escuridão deste Ungabina marca na puma que me Não salvarei. tenha problemas com a escuridão deste Não tome o comba munhama. Mesmo caminho depois da escuridão. Não me caia na harmonia. Aquele a quem você espera Não me caia com na cara. Você espera ele traz a Não luz. fica munhama outra Ele paleta. chega a escuridão. Não me comigo com na caliça. Está na escuridão ele vai te ensinar a clarear. Não deve. Mesmo quando há escuridão. Ele irá te encontrar aqui. Antes de chamar de Jerusalém, Ele disse, fica em o Jerusalém. consamento chama de Palém. Até que o poder do alto desça sobre Não você. acabou o sul a Jerusalém. Se tivesse saído de Jerusalém, Vamos a Afabafá. vamos dar umas Já voltinhas. vamos tatuar. Não seriam sido enchidos pelo Espírito Santo. Irmão, Uma qual? passagem de muitas
outras coisas, Então, vamos aí, caso tu só tá. outras que agradam a Deus Semana você está aqui, está aqui, e outras coisas que não agradam. está aqui. A palavra hoje diz: Vai, galera, não está com meritoria. para tu e eu, O vácuo mina na uena. que desagradamos a Deus. Eu quero que você se esconde. O versículo 7 diz: A versículo 7 ali. hoje que você ouviu a sua palavra, Na muita uena o toca meritoria, né? não endureça o seu coração. Para você poder alcançar, reinar juntamente com Cristo, alcançar essa promessa, não endureça seu coração. Abandone esta vida. Toma decisão agora. Senhor, eu ouvi a sua voz. Você me prometeu como prometeste aquele pecador. E às 15 horas estarias com ele no seu lugar. Eu decido abandonar este pecado. Eu me arrependo deste pecado. A partir de hoje eu ouvi a sua voz. Preciso alcançar, ouvir a sua palavra com fé, para eu não falhar em nada. Amém. Abandona o pecado. Abandona o pecado. Eu disse, não há inferno sem pecado. O inferno foi criado através dos desobedientes, através dos pecadores. Então, o reino dos céus foi criado para os santos. Então, nós queremos viver a santidade na pessoa de Cristo. Então, abandona o pecado. Abandona o pecado. Eu nem sei o que você tem feito que não agrada a Deus. Se este orgulho que nós ouvimos, se esse julgamento que nós vivemos, o irmão é quem sabe. Mas o meu convite esta noite: abandona o pecado. Você conhece o seu elo fraco? O seu lado fraco, onde o diabo tem dominado. Eu te convido, irmão, a levantar-se, colocar em pé e apresenta a Deus essa sua fraqueza e toma a decisão de abandonar. Jesus, ele te promete o reino dos céus, essa vida eterna. Jesus quer te dar hoje, mas entrega ao César o que é de César. Deixa o pecado de lado e venha na santidade. Pensa, meus amados irmãos, nos ajude por uma de adoração e nós vamos lá.
Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. Te ouvimos o Senhor a falar. Ouvimos a voz dos céus. Era o Senhor a falar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ouvimos o verdadeiro evangelho. Estávamos a escutar o genuíno evangelho. Diferente desse evangelho que os profetas atuais que andam a pregar, esses profetas que pregam a prosperidade, prometem às pessoas o bem-estar da sua vida, prometem boa vida, prometem ter os carros, mas o verdadeiro evangelho é o verdadeiro evangelho, é o evangelho da salvação. O genuíno evangelho é aquele que tira o homem do pecado para a salvação. O verdadeiro evangelho é aquele que diz que o Senhor, é aquele que diz que você, é aquele que diz que eu sou pecador, preciso da salvação.